o Corinthians chegou ao limite. Depois de semanas de negociação, Memphis Depay desembarca no Brasil para uma reunião que pode decidir de uma vez por todas o futuro dele no clube. Só que o problema é muito maior do que parecia. Novas exigências surgiram, a diretoria está dividida, parte da torcida perdeu a paciência e existe até quem defenda que o Corinthians encerre essa novela imediatamente. A pergunta é simples: o Corinthians realmente deve fazer esse esforço para manter Memphis? Ou chegou a hora de colocar um ponto final nessa história? Porque o que está acontecendo nos bastidores surpreendeu até pessoas de dentro do clube. E olha, ao longo desse vídeo você vai entender quais foram as novas exigências feitas pelo atacante, porque o Corinthians recusou algumas delas, o motivo dessa reunião ser considerada decisiva e qual pode ser a decisão final do presidente Osmar Stabile. Mas já adianto, existe um detalhe nessa negociação que pode mudar completamente o rumo dessa história, e quase ninguém está falando sobre isso. Depois de passar as férias na Holanda, Memphis Depay embarcou rumo ao Brasil e deve chegar em São Paulo durante a madrugada. O objetivo da viagem não é apenas voltar aos treinamentos. Existe uma missão muito mais importante: sentar frente a frente com a diretoria para tentar destravar a renovação do contrato. Antes dessa viagem, representantes do jogador e dirigentes do Corinthians fizeram uma reunião virtual. Só que ela terminou praticamente sem avanço. Segundo as informações divulgadas, o staff de Memphis deixou claro que não pretende reduzir a última proposta apresentada ao clube. Ou seja, quem esperava uma negociação mais simples acabou se enganando. Agora toda a esperança do Corinthians está justamente nessa conversa presencial. A diretoria acredita que olhando nos olhos do jogador seja possível convencer Memphis a flexibilizar algumas exigências. Caso contrário, a decisão ficará nas mãos do presidente Osmar Stabile, e isso pode definir os próximos anos do Corinthians. Mas é aqui que essa história começa a ficar ainda mais complicada, porque as novas exigências apresentadas pelo Camisa 10 deixaram muita gente surpresa, e algumas delas já foram recusadas imediatamente pelo clube. A primeira exigência feita por Memphis envolve dinheiro. O atacante pediu um reajuste de 10% em todos os valores que já haviam sido praticamente acertados entre as partes. Estamos falando de salários, direitos de imagem e também das ações de marketing. Segundo a justificativa apresentada pelo staff, esse aumento seria destinado ao empresário do jogador. Só que esse pedido não caiu nada bem internamente. Afinal, o Corinthians vive uma situação financeira extremamente delicada. Cada novo compromisso assumido pesa diretamente no planejamento do clube, mas isso ainda não era o maior problema. O verdadeiro impasse apareceu quando o assunto passou a ser a dívida existente entre Corinthians e Memphis. Hoje esse débito gira em torno de 45 milhões de reais. Só que com juros, multas e correções, esse valor pode chegar perto dos 77 milhões. Memphis aceitou abrir mão desses encargos. Porém, impôs uma condição: se o Corinthians atrasar novamente qualquer pagamento, toda essa dívida volta automaticamente ao valor cheio. E foi exatamente nesse momento que a negociação começou a ficar muito mais pesada, porque as exigências não pararam por aí. Muito pelo contrário, a próxima condição apresentada pelo atacante pode ser considerada uma das mais polêmicas de toda essa negociação. E quando parecia que o Corinthians já tinha encontrado o principal obstáculo, surgiu mais um. Memphis também quer garantias no novo contrato caso o clube atrase qualquer pagamento durante o vínculo. A proposta apresentada pelo staff prevê juros de 1,5% ao mês e multa de 10% sobre qualquer parcela paga fora do prazo. Na prática, o jogador quer uma proteção total caso o Corinthians enfrente novos problemas financeiros. Além disso, existe outro ponto que aumentou ainda mais a tensão. O Corinthians prometeu gerar cerca de 14 milhões de reais através de ações de marketing envolvendo Memphis, mas o atacante pediu uma garantia por escrito. Mesmo que o clube não consiga fechar todos os acordos comerciais, ele quer receber esse valor integralmente. Ou seja, o risco ficaria praticamente todo nas costas do Corinthians. E como se isso já não bastasse, veio uma das exigências mais comentadas dos bastidores. Memphis pediu para receber uma bonificação caso o Corinthians conquiste o Mundial de Clubes daqui a 3 anos. Até aí alguém pode pensar, mas qual o problema? O detalhe é justamente esse. O jogador quer receber essa premiação mesmo que já não faça mais parte do elenco quando o torneio acontecer. Segundo o entendimento do staff, ele faria parte da reconstrução esportiva do clube, por isso, teria direito a participar dessa conquista financeiramente. A diretoria recusou essa cláusula. Mas Memphis segue firme e não demonstra intenção de abrir mão desse pedido. Só que existe outro detalhe que pode pesar ainda mais na decisão final. E esse talvez seja o maior impasse de todos. O principal ponto de divergência hoje envolve o bônus por títulos. No contrato anterior, Memphis já tinha direito a receber uma premiação milionária por conquistas.
Agora, a proposta mudou completamente. O staff quer que o atacante passe a receber 20% da premiação conquistada pelo Corinthians em qualquer título. A diretoria considerou esse percentual alto demais e recusou imediatamente. Em resposta, o Corinthians apresentou uma contraproposta. O bônus só será pago se Memphis disputar pelo menos 50% das partidas da equipe e permanecer em campo por, no mínimo, 45 minutos em cada uma delas. Enquanto isso, outro problema cresce dentro do Parque São Jorge. O clube está completamente dividido. Existe um grupo de dirigentes, conselheiros e associados que acredita que renovar seria um erro enorme. Eles argumentam que o Corinthians atravessa dificuldades financeiras, que o último contrato já custou mais de 100 milhões de reais ao clube e que o rendimento de Memphis em campo ainda ficou abaixo da expectativa. Por outro lado, Marcelo Paes, Fernando Diniz, parte da torcida e o próprio presidente Osmar Stabile continuam defendendo a permanência do camisa 10. Essa divisão já começa até a gerar desgaste político dentro do Corinthians. E isso mostra que essa negociação deixou de ser apenas uma renovação de contrato. Ela virou uma decisão estratégica para o futuro do clube. Agora, Memphis chega ao Brasil justamente para tentar resolver tudo cara a cara. A expectativa da diretoria é fechar essa novela nos próximos 4 ou 5 dias. Mas existe uma condição que o Corinthians considera inegociável. Nenhum contrato será assinado antes dos exames médicos. O clube quer ter total segurança sobre a condição física do jogador antes de assumir qualquer compromisso milionário. Ou seja, mesmo que haja acordo financeiro, ainda existe mais uma etapa decisiva pela frente. Na minha opinião, essa negociação chegou num ponto muito delicado. Ninguém discute a qualidade do Memphis Depay. Quando está saudável e focado, é um jogador que realmente pode decidir partidas. Mas também é impossível ignorar a situação financeira do Corinthians. O clube precisa pensar no presente, mas principalmente no futuro. Aceitar qualquer condição apenas para manter um grande nome pode trazer consequências muito sérias lá na frente. Ao mesmo tempo, perder um jogador desse nível também seria um golpe importante para um elenco que já sofreu com a lesão do Yuri Alberto e precisa de liderança técnica dentro de campo. Agora resta saber quem vai ceder primeiro: o Corinthians ou o staff de Memphis. Essa reunião presencial promete definir muita coisa, e os próximos dias podem mudar completamente o planejamento do timão para a sequência da temporada. E eu quero saber a sua opinião. Se fosse você na cadeira do presidente Osmar Stabile, aceitaria essas condições para renovar com Memphis Depay? Ou encerraria essa negociação de uma vez por todas? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler a opinião de vocês. E se você gosta de acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, sem enrolação e com informação atualizada, já deixa o like, se inscreve no canal Timão Atual e ativa o sininho, porque a qualquer momento pode surgir uma novidade importante sobre essa negociação e você vai ficar sabendo primeiro aqui.